Santo André vive uma transformação em cada casa, em cada rosto. A saúde ganha força com o novo hospital, além do Quali Saúde e do Poupa Tempo da Saúde. Na pandemia, uma resposta rápida e eficaz trouxe esperança em tempos difíceis. Aqui, a solidariedade se tornou nossa base. Com Moeda Verde e o Banco de Alimentos, a sustentabilidade gera comida na mesa de quem mais precisa. A cidade brilhou com o banho de luz iluminando nossas ruas, trazendo tranquilidade para todos. E o futuro está nas nossas mãos. Vamos seguir juntos nessa caminhada que honra nossa história, realiza o presente e constrói um futuro com laços que ficam para sempre. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje a gente vai falar sobre a recente decisão do governo do Estado, após a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então de vetar, de proibir o uso de celulares nas escolas, não só celulares, mas também foram proibidos outros dispositivos como tablets, relógios inteligentes, outros equipamentos similares, né? E a gente vai conversar sobre isso agora, então, com Ednilton Santa Rosa, professor doutor do curso de Psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André. Seja bem-vindo, muito obrigada por falar conosco. Obrigado, eu que agradeço, Mariana. É um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos. Ednilton, vamos começar falando, né? Cada vez mais a gente vive num mundo tecnológico, né? Onde esses smartwatches, por exemplo, tablets, enfim, são recursos, até mesmo lousas inteligentes, tablets usados em sala de aula para ajudar aí na pesquisa, muitas vezes dos alunos, ou seja, como que você enxerga essa recente decisão do governador do estado de São Paulo, sanção, na verdade, né? É importante a gente lembrar que o governador sancionou um projeto de lei que foi aprovado anteriormente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelos deputados e deputadas, porém, o texto desse projeto de lei, então, ele veta toda a permanência do aluno na escola, inclusive nos intervalos, recreios e atividades extracurriculares. A gente não está falando só de celulares, né? Como a gente falou na abertura. Bom, eu penso assim, né? Eu vi que a legislação, né, ela veio de maneira muito abrupta. Já tem um tempo que nós estamos discutindo essa questão do excesso de telas pelos jovens, pelas crianças, e certamente sabemos o quanto que esse excesso ele é prejudicial. Contudo, veja, até outro dia, as escolas estavam deixando os livros físicos e adotando os tablets, né? Aí, de repente, você vem e corta. Como que fica para a cabeça do estudante uma situação como essa, né? Eu acho que, certamente, e isso eu quero deixar claro, né? Eu entendo que há, sim, né, um prejuízo para o processo educativo quando, durante a aula, o aluno está vinculado às redes sociais, ou algum jogo, alguma coisa, né, que é utilizada lá pelo telefone ou por qualquer outro dispositivo eletrônico, né? Mas eu penso que deveria ter uma discussão mais ampliada para a gente poder definir como conduzir essa situação que foi implantada, né? E, de repente, você vai lá e corta, né? Então, eu não sei, fico imaginando como que fica, né? Nesse caso, de uma hora para outra não pode mais, né? Todo dia por dia, de uma hora para outra não pode mais, né? Você acha que, de repente, teria sido necessário uma consulta pública, por exemplo, antes de ter sido determinado? Claro, porque, sabe, hoje a tecnologia, ela está em tudo. Não dá para você... Veja, nós estamos aqui numa entrevista graças à tecnologia, né? Então, hoje, em todo lugar, você vai contar com a presença dela, né? Então, tudo que envolve uma decisão como essa, assim, eu vejo que não haveria necessidade de ter sido abruptamente tomada uma decisão como essa. Vamos chamar as pessoas para discutir, vamos ver qual o melhor caminho a ser tomado. Eu vejo, né, que sempre que você proíbe alguma coisa, fica
fica aquela coisa meio esquisita, e até a tentação de burlar a situação. E aí você vai criar um outro problema. Eu fico imaginando, o professor está lá na sala de aula, Bom, a nossa conexão com o professor está um pouco prejudicada. Professor, se o senhor estiver me ouvindo, eu vou pedir para que o senhor faça só uma pausa e depois fale com a gente começa a novamente o seu usar, ponto. entendo que deveria Professor, ter uma discussão, né, mais ampliada com a sociedade. Oi, pois não? professor, Caiu, né? Eu tive a impressão que caiu o sim, sinal. nós tivemos um problema Oi, na conexão aí na sua última resposta. Se o senhor puder falar tá. novamente, por gentileza. Tá, eu tava dizendo o seguinte, né, que eu fico imaginando uma situação do professor na sala de aula e, de repente, o aluno está com o celular lá, usando um outro dispositivo. Hoje em dia, as coisas são tão pequenas que entra em qualquer lugar, né? O que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar assim, ó, você vai sair da sala, não vai? Ou ele vai ser conivente, porque uma vez que você fez uma lei, você tem que seguir. Sabe, acho que cria uma situação difícil até para o processo pedagógico, né? Não vejo com bons olhos uma obrigação de um impedimento de você, de uma hora para outra, não pode mais usar. Eu acho que a gente devia ter discutido mais com a sociedade. Uma consulta pública, por exemplo, eu entendo que seria o ideal, né? E aí, professor, estou aqui lendo um trecho do texto também, que, por exemplo, né, quem nos acompanha ou quem assiste essa live pode se perguntar, mas como que os alunos vão conversar com os pais numa emergência, né? Ou como que os pais vão entrar em contato com os alunos, ou enfim, isso é muito comum hoje, inclusive, né, de ser feito pelo celular. E aí, o texto desse projeto de lei, ele prevê, então, que as escolas disponibilizem, porque assim que as crianças entrarem, então esses jovens entrarem na escola, devem deixar armazenados esses aparelhos, dispositivos eletrônicos, e os pais, então, essas escolas deverão criar canais acessíveis para a comunicação entre pais responsáveis e a instituição de ensino, né? Assim que está escrito exatamente, abre aspas e fecha aspas, no projeto de lei. O senhor me ouve? Não ouço, professor. Talvez, será que o senhor está com o áudio travado? Não ouvimos o senhor, professor. Acredito que o seu microfone esteja mutado, professor. Será? Ouve? Agora sim. Tá. Eu acho que eu tinha acionado sem querer aqui o mudo dele. Não tem problema. Vamos lá. Então, desculpa, mas a hora que você leu o trechinho do texto, deu uma outra queda aqui. Eu repito para o senhor, o texto diz o seguinte, abre aspas, as escolas deverão criar canais acessíveis para a comunicação entre pais responsáveis e a instituição de ensino, fecha aspas. Isso porque, como a gente já disse, esses aparelhos eletrônicos devem ser armazenados assim que esses jovens entrarem na escola, justamente para não fazerem esse uso aí escondido, digamos assim, né, ou indevido dos professores. Sim, então, existe essa questão, né? Mas o que eu imagino é isso, né? Quando você cria uma proibição, você vai criando mecanismos de burlar essa questão, né? Então, não me admira muito o que vai acontecer, né? Porque não pode, tudo bem, você tem que chegar na escola e deixar o seu telefone lá, mas não é só o telefone que existe conexão com uma série de... Hoje até o relógio, né? Tem os relógios que têm conexão, enfim, né? Eu penso que deveria haver uma campanha muito maior de conscientização a respeito do que significa usar as redes sociais, usar os aparelhos de maneira geral, em determinados momentos que não são adequados. Por exemplo, a sala de aula não é um momento adequado para você estar ligado. Professor, nós estamos com um problema novamente com a sua conexão.
Cortou, a gente não conseguiu ouvir o final da sua resposta. Você Professor? pode, uma atividade que vai se utilizar de um... Caiu de novo, né? Que picota, o sinal ele está intermitente. Tá, se o senhor puder voltar. Tá. Não, eu estava dizendo que há sim, né, um prejuízo cognitivo quando você se faz valer desses aparelhos o tempo todo, em todo lugar, né? Então, e na sala de aula, certamente não é um lugar para você estar lá com seus aparelhos se utilizando de jogos ou entrando em redes sociais, claro, né? Porque enquanto você está lá olhando esse material, você não está participando da aula. Alguns dirão, né? Ah, mas aí você tem que ter uma aula criativa, mas haja criatividade, né? Porque a concorrência é muito desleal, é muito mais divertido você estar lá no telefone, né? Então, há sim, né, um prejuízo, mas eu penso que o que nós devemos fazer é ampliar essa discussão, entender, as pessoas elas precisam entender o que acontece, né? Para que haja uma forma deliberada, realmente, de não utilizar o telefone, né? As famílias, eu não sei como que as famílias veem essa questão, né, dessa proibição também, não sei como que isso vai ser enxergado, né? Porque também tem esse elemento, as famílias elas entram muito em contato com os alunos nos intervalos, enfim, né? Isso também, essas famílias também precisariam ter sido ouvidas. Eu penso que o fato de você Professor, o senhor nos ouve? Professor, o senhor nos ouve? alguma coisa, você... Professor, o senhor nos ouve? Oi, O senhor ouço nos ouve? sim, caiu de novo, né? Nossa, tá Isso. O complicado, que eu né? vou pedir, professor? Às vezes, quando a gente entra pelo celular, usando os Eu te dados ouço, está um móveis, pouco cortado. talvez seja a conexão do seu Wi-Fi. Eu vou pedir para que o senhor entre pelo celular, usando os dados móveis, se for possível. Tá, eu vou entrar aqui. Tudo bem, nós Tá. aguardamos. Nós vamos aguardar o professor fazer essa conexão, então, para que a gente possa continuar. Vou pedir para que quem nos acompanha essa live, tenha só um pouquinho de paciência. Hoje a gente está conversando sobre a recente proibição do uso de dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, smartwatches, por exemplo, nas escolas do estado de São Paulo. Essa lei foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, aprovada pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Hoje a gente está conversando com um professor que já conecta com a gente novamente para continuar falando sobre os benefícios e prejuízos dessa decisão. Vamos ver se melhora agora, né? Vamos lá, professor, vai dar certo. Tá. Perfeito. Vou desligar aqui.
O senhor nos ouve? Sim, ouço sim. Você me ouve? Então, eu ouço bem. Vamos lá, então. Tá bem melhor a conexão, parece. Melhorou. Acho que era a minha aqui mesmo. Vamos lá, professor, pode concluir. O senhor estava falando justamente de como que as escolas vão lidar com essa situação, essa decisão, e aí eu já aproveito e repasso para o senhor uma pergunta que a gente tem aqui no nosso chat, de como o senhor acredita que as escolas e os alunos e também as famílias, né, vão reagir a essa decisão. Isso. Porque assim, eu fico imaginando que essa é uma questão que já tá colocada na sociedade, já faz parte, né? Do cotidiano. Então, as famílias já se preparam para isso, né? Olha, eu vou te ligar para ver se está tudo bem. Então, como que fica tudo isso, né? Porque se o menino, a menina tem o celular, foi porque a família entregou para ele, né? Quer dizer, conta com uma aprovação da família, né? E essas famílias também não foram ouvidas sobre isso. E muito me preocupa porque, assim, né? Você vai tirando a responsabilidade das pessoas que deveriam prezar pela consciência do local onde você vai usar esses aparelhos. Porque, veja, não é só na sala de aula que o aparelho deve ser utilizado com um certo controle. Em casa também, na família, não é todo... E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar também uma proibição para usar... Você entende? Eu penso que a gente ficou com a discussão meio que truncada, né? Eu penso que é uma discussão importante, mas ela deve ser ampliada. A gente trazer professores, trazer os psicólogos, trazer as famílias, trazer os estudantes, porque não é uma conversa mais ampliada. Eu penso que isso daria uma legitimidade maior. Aí, se de repente, depois dessa ampla discussão, se entender, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma legislação para regular, para impedir. Aí é outra coisa, mas da maneira como foi feita, né, eu penso que vai trazer mais dificuldades do que facilidades, né? Pode até ser, né, que eu digo, que houve uma preocupação do legislador de atuar para poder ajudar a regulamentar, mas eu entendo que da maneira como foi feita, né, essa forma, eu acho que não ficou interessante, não. Acho que vai trazer efeitos colaterais mais difíceis da gente lidar com eles. Aí, professor, a gente tem aqui alguns comentários, né, sobre as pessoas falando sobre isso. Por exemplo, o Léo Duarte fala que a regulamentação sobre o uso do celular no ambiente escolar, envolvendo educandos e educadores no processo de discussão, seria muito mais pedagógica e causaria um sentimento de pertencimento, né? Ou seja, isso que o senhor falou, né? Trazer a comunidade para essa discussão. Mas o que a gente tem hoje é que tem uma lei já posta, aprovada e sancionada, e, enfim. Agora cabe, então, às escolas cumprirem, né, com essa questão. Dificilmente uma lei será revogada, né, as pessoas voltarão atrás. Sim. Pode ser que lá na frente, na regulamentação da lei, né, haja uma possibilidade de você, por isso que eu acho importante... Uma flexibilização. Essas discussões que a gente faz, acho que são importantes, né? Como a coisa já está dada, falta agora, porque vai passar por um processo de regulamentação. Então, acho que para esse processo, eu entendo que a sociedade ela tem que ser chamada assim, né? Tem que ser chamada para discutir, para pensar, porque tem coisas que a gente pode avançar bastante, né? Tem muita coisa que a gente pode avançar. Temos um outro comentário aqui que fala que os alunos com certeza não irão gostar. Porque eles ficam o tempo todo usando redes sociais e jogos, durante as atividades usam até inteligência artificial. Alguns que sofreram doutrinação dos pais e redes usam para gravar e constranger os professores. E aí esse mesmo faz um outro comentário, que a maioria dos pais serão favoráveis, porque acreditam que o filho prestará mais atenção na aula, com exceção dos que têm a necessidade de contato constante, como por uso de remédio ou outros problemas. E aí cabe a gente também pensar, professor, por exemplo, no caso dos alunos que têm algum tipo de deficiência, como auditiva, por exemplo, ou visual, e precisam desses dispositivos, muitas vezes, para ajudar em sala de aula, até mesmo para fazer algumas traduções, por exemplo, né, algumas atividades dos computadores. Como que vai ficar a utilização? Muito embora o texto da lei, ele concede exceção para esses casos, né? Isso está dentro das exceções, né?
Veja, bom, primeiro, aquela questão que levantar, os alunos não vão gostar. Eu tenho certeza que eles não vão gostar, né? Mas a questão que eu trago para discutir não é se eles vão gostar ou não, né? É o quanto que isso efetivamente vai ajudar na discussão ou não. Que eles não vão gostar, não vão mesmo. Existe Sim, também, quem colocou aí, né? Muitos acabam se valendo de todo esse aparato tecnológico para burlar uma série de coisas. Isso acontece na faculdade, né? Você pega trabalho na faculdade, você tem certeza que foi feito pela inteligência artificial, e eu digo trabalho na hora, você dá lá com a sala, né? Você está lá com o pessoal, você fala, vamos fazer uma discussão, a hora que o pessoal entrega, você vê tá. que imagina assim, né, com o pessoal mais jovem, né? Então tem isso sim. Então por isso que eu entendo que tem que discutir, né? Por isso que eu entendo que a gente tem que avançar. A outra pessoa falou também a questão dos pais que vigiam os professores em sala de aula, né? Também não vão gostar. Também acho um problema isso, né? Mas esses pais também teriam que ser chamados, né? Quer dizer, esse segmento da família precisaria ser chamado também para poder entender. Eu acho, sabe, que muitas vezes as coisas elas vão passando muito ao largo, né? Essa discussão ela é extremamente importante. A gente está lidando com um elemento fundamental na sociedade, né? Que é a utilização da tecnologia, que é a utilização das redes sociais. Então, e isso não tem como parar, né? É uma coisa que está estabelecida e vai ter uma continuidade. Então, você não pode sair proibindo as coisas, sabe? Você precisa discutir, a gente precisa entender o que tudo isso significa. Existe sim, né? Volto a dizer, existe sim um prejuízo no processo de aprendizagem, tá? A utilização dos aparelhos de maneira não controlada, porque é que eu falei, às vezes você tem um professor, uma professora que faz parte do planejamento dela se utilizar de um aplicativo, de um jogo, acho que é bacana, acho que beleza, mas Sim. aí tem outra conotação, né? O que eu penso que a gente precisa pensar é com relação a essa questão da utilização recreativa, vamos dizer assim, né? Durante a aula. Não pode, né? Você não pode ler um livro, você não pode ler na minha época, né, eram os gibis, né, os quadrinhos durante a aula. Sim, Você não pode sim. ler durante, você não pode, né? Você está lá e é a mesma coisa, né? Então, produz sim um efeito, pode produzir sim um efeito contrário, né? Aquela coisa da proibição, criar um gosto por fazer, por burlar, né? E aí pode ter outros problemas, né? A gente tem que discutir sim, eu acho que tem que ampliar. Tenho esperança que nessa regulamentação, se a gente conseguir, né, fazer uma mobilização, discutindo, trazendo, acho que essas discussões que vocês trazem para a gente poder participar, elas ajudam bastante a gente poder contribuir, inclusive, com essa ampliação, né, da discussão e da conversa. Acho que isso vai ser bastante importante. E aí, professor, pegando o gancho aí dessa sua última resposta, tem uma outra pergunta que vai muito de encontro, que é como tratar, perdão, se na sua opinião falta alguma disciplina dedicada ao uso da tecnologia, né? Ou seja, o senhor falou, por exemplo, que em outras épocas outras coisas eram proibidas, como o gibi, por exemplo, né? Fazendo aí esse paralelo, esse comparativo hoje com esses dispositivos tecnológicos, mas assim, o senhor acredita que isso seja, por exemplo, o papel da escola, colocar uma disciplina para orientar um pouco esses jovens do que pode, o que não pode, qual o momento certo ou não? Isso cabe realmente aos pais em casa, mostrar qual é o momento correto, qual não é, até onde pode, atrapalha ou não, como o senhor mesmo falou, que muitas vezes tem até alunos que usam a inteligência artificial para fazer, para copiar, por exemplo, textos aí entregar trabalhos, né? Isso é um problema. Olha, eu não sei se você teria que ter uma disciplina específica para discutir a utilização da tecnologia. Eu não sei se caminharia por aí, mas essa discussão tem sim, eu penso que tem sim que ser feita pela escola. Eu acho que sim, não só pela escola, mas a escola é uma instituição que tem muitas condições de fazer essa discussão, com certeza, mas não só, né? A família. Sabe o grande problema? É que a tecnologia ela encanta, então ela traz um certo encanto. Então, muitas vezes você tem algumas dificuldades de fazer
algumas críticas à utilização da tecnologia, e aí a discussão não se faz, a discussão não vinga, né? Por conta disso. Então, e aí, cada vez que você não discute determinada coisa, você abre espaço para decisões tanto quanto mais autoritárias, né? Ao invés de discutir. Então, eu não sei se teria que ter uma disciplina nisso, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que a escola tem sim que participar da discussão, né? Numa perspectiva crítica, tomar um cuidado para não entrar no encantamento, ou você é a favor ou você é contra, né? Quando na verdade a gente precisa entender processos e Professor, nós tivemos um probleminha com a sua conexão no finalzinho dessa resposta. O senhor nos ouve? O senhor nos ouve? Oi, deu mais um probleminha agora, né? Isso, senhor. Então, eu estava dizendo assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque muitas vezes você entra uma visão muito dividida, né? Eu dizer que a tecnologia é algo que encanta muito, né? Ela traz coisas que a gente fica, né, deslumbrado, né? Nossa, você entra lá na inteligência artificial, ela produz... Então, você vai se encantando. E aí você tem uma dificuldade, muitas vezes, de produzir uma crítica com relação ao que significa tudo isso, né? E aí você fica assim, você tem o pessoal do contra e o pessoal a favor, mas acho que a gente tem que pensar muito para além do a favor e do contra. A gente tem que pensar o seguinte, olha, a tecnologia, ela está instalada, ela faz parte da do nosso cotidiano, não tem como você abrir mão dela, né? O uso inadequado produz resultados que vão contra aquilo que nós esperamos, em termos educativos, que é a nossa pauta aqui, né? Então, aí você vai lá e proíbe? Não, acho que você vai lá e discute como que isso pode ser trazido, né, de uma maneira mais apropriada para o universo da educação. Então, não simplesmente cortar, né? Eu penso dessa maneira. Perfeito, professor, a gente agradece demais a sua participação na live de hoje, agradecemos aí todos os seus esclarecimentos sobre o assunto. Espero que a gente possa debater novamente aí esse assunto ou outros. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Muito bem, pessoal, essa foi mais uma live do RDTV, agradecendo demais a companhia de todos vocês que acessaram, lembrando que a gente transmite as lives pelo Instagram, Facebook, também YouTube do Repórter Diário, lembrando que tem o site também, repórterdiario.com.br, com todas as matérias disponíveis. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, até a próxima.